Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alto Impacto Podcast. Hoje vai ser mais um episódio daquele, com uma história emocionante, que vai fazer a gente refletir bastante, né, sobre a nossa caminhada aqui sobre a Terra. Nós estamos recebendo hoje o Gilberto Reis. Gilberto Reis é um cara fantástico, que foi me apresentado pelo Glauco Werneck, e assim a gente está começando, iniciando a nossa amizade, a nossa trajetória, e vamos, assim, formar um grande legado, né? Vamos deixar uma grande mensagem sobre a Terra, Gilbertão. Então é isso. Olha, pessoal, o Alto Impacto Podcast sempre está trazendo aqui nos episódios pessoas que têm uma história que cause impacto na vida das outras pessoas. Claro, depois de ter passado por todo um processo de construção, a gente chama a jornada do herói, né? A gente termina tendo que externar essa nossa mensagem, essa nossa experiência de vida. Eu não vivi a experiência que você viveu, e você não viveu a experiência que eu vivi. Então eu preciso saber da sua experiência de vida, e você precisa saber da minha. Assim como hoje nós vamos ouvir a experiência de vida do Gilberto. Tá joia, pessoal? Ó, compartilha o link, vai para outra plataforma. A gente abriu aqui o link também pelo Instagram, mas agora vai ser todo gravado, todo reproduzido 1 hora pelo YouTube. Então compartilha para alguém que está precisando ouvir uma mensagem de inspiração, uma história transformadora. Curte, comenta logo abaixo para que esse episódio seja passado para mais pessoas, né? Seja divulgado para mais pessoas. E é isso aí, 1 horinha passa muito rápido. E agora eu vou estar passando a mensagem, passando a palavra para o Gilberto Reis, para que ele venha dar se apresentar, né, para a gente. Gilbertão, é com você. Em primeiro lugar, Charles, quero agradecer ao Glauco pelo convite, agradecer a você pela essa energia maravilhosa e também agradecer ao espaço maravilhoso que está sendo concedido para que a gente possa dialogar e compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. É gratificante falar um pouquinho da minha trajetória. Eu até comento na minha casa, porque é muito difícil você falar de si. Mas quando a gente está trabalhando para deixar um legado em vida, isso é gratificante. Cada momento, nós estávamos falando aqui antes, esse momento, ele é único. Ele não irá voltar. E quando eu falo, já participei de outros podcasts, e sempre quando me perguntam quem é o Gilberto, eu busco sempre falar algo diferente. Não mesmo. Então, hoje o Gilberto, ele é aquele jovem de 37 anos, casado há mais de 13 anos, com 2 lindos filhos, que temos problema como toda ou qualquer família. Mas a diferença é o nosso comportamento com esses problemas, Charles. Então, sou um jovem sonhador que acredita, sim, que há possibilidade de um mundo melhor. Ô Gilberto Reis, fala aqui pra gente, onde você nasceu, qual município, quem eram seus pais, ou como você deve ter nascido assim no berço de ouro, herdeiro, né? Então, me fala aí sobre os seus pais, como foi a sua infância, fala aí pra gente. Charles, se assim você me permite, posso chamar você de irmão? Nós somos filhos do mesmo pai, né? Pai celestial. Nós moramos na mesma casa que é o planeta Terra. Isso. Então somos irmãos. Meu irmão, não nasci no berço de ouro, como maioria do brasileiro. Maioria dos brasileiros nasceu com muita dificuldade. Nasci e vivo até hoje em Guarulhos, né? Um município com mais de 1.300.000 habitantes. Sou filho da Marlene, que hoje se encontra em outro plano. Sou filho do Cícero. Marlene é uma mulher cabeleireira, empreendedora. Como muitos, como eu, como muitos que estão aqui batalhando, empreendendo. Cícero, metalúrgico. Né? Aquele trabalhador que sempre honrou com seus compromissos dentro do lar. Hoje meu pai reside em Mogi das Cruzes, o Cícero. Sou de uma família de 4 irmãos. Né? Tem minha irmã, que é do mesmo pai, né? Do mesmo pai e mesma mãe. Tem o João Paulo, que é o mais velho de todos, que é do meu pai com o primeiro relacionamento. E tem um jovem, né, que eu não tenho muito contato, mas um objetivo de vida, aproximar com ele, que é o Miguel, que é o filho do último casamento do meu pai. Né? É o mais novo. E assim, casado, como mencionei,
dois filhos, dois lindos filhos, né? Tenho minha sobrinha e meu sobrinho, 2 sobrinhos, que é como filho para mim, que é a Maria Eduarda e o Davizão. A respeito do estudo, Gilbertão, você estudou assim, até que grau na escola? Como foi a trajetória do estudo, o momento de parar pela necessidade de trabalhar? Como foi, né, esse seu caminho aí no estudo até começar a trabalhar? Essa história, ela é fascinante porque ela mexe com a parte da emoção, né? Até minha 8ª série, estudava no colégio público, né? E não sei se você, aqui em São Paulo, mas em Guarulhos tem aquelas Olimpíadas colegiais. Fui jogar numa determinada escola, gostei muito de esporte, gostei muito de futsal, futebol, até vi que um participante anterior gostava muito de futsal, isso me encanta. Eu gostava do futsal, fui participar de um campeonato entre as escolas, escola pública contra uma escola particular. E daquele jogo, joguei muito bem, graças a Deus, e recebi um convite para fazer um treinamento numa escola particular. E nesse treinamento eu consegui uma bolsa de 100% para estudar numa das melhores escolas de Guarulhos, no ENIAC. E lá mudou minha trajetória de vida. 12, 13 anos, né? E aí mudei para a escola onde tinha um curso técnico, e lá não acabou as dificuldades, muito pelo contrário. Está indo de um universo que eu estudava, os amigos que estão acompanhando, né, que reside na região, era o Pedro Roberto Wag, barracão. Por que barracão? Charles, era barracão mesmo, era madeira, tinha a época dos containers. Então se apelidou, hoje é concreto, é um lindo prédio, mas ainda permanece o apelido do barracão. E lá eu fui para uma das melhores escolas e aumentou as dificuldades, porque eu passei a estudar no centro de Guarulhos. E nem sempre, Charles, nós tínhamos dinheiro da condução. Nem sempre tinha o dinheiro da condução. E tem um amigo meu, o Otávio Henrique, que agora ele está morando nos Estados Unidos, já faz acho que uns 6 anos, que ele tinha o dinheiro da condução dele. Sabe o que ele fazia com o dinheiro da condução dele, Charles? Ele pegava o dinheiro e comprava um lanche para que eu e ele fôssemos andando, porque ele queria me acompanhar. Então o dinheiro dele, ele comprava um lanche e nós voltávamos andando. Era questão de 7 km. Sim. Isso era à noite, eu estava à noite. Dia. Todo dia à noite a gente voltava andando, conversando. Como que seria o sonho quando a gente tivesse um carro, quando ouvia a música. Claro. Então, assim, desde lá era dificuldade, mas a gente não olhava as dificuldades. Como tem que ser? Não temos que olhar essas dificuldades. E vocês mantêm amizade, mantêm contato? Sim, hoje ele está morando nos Estados Unidos, né? Claro. Ele foi para lá e acabou ficando, mas a gente ainda tem contato via redes sociais. Hoje facilita muito, né? Sim. Facilita muito. Então, quer dizer, eu me formei no colégio em 2005, claro. Né? E lá, por isso que eu falo que lá foi um start pra minha vida, assim. Isso. De mudança de mentalidade. Isso, a visão você já muda mesmo. Porque eu era um jovem da época, gostava de futebol, rua, não pensava em almejar algo. Não, é pela idade, é da idade. E assim, normal. Até eu pensava assim, eu quero trabalhar numa metalúrgica, porque meu pai era metalúrgico. Exatamente. Então eu quero trabalhar lá, um ajudante. Exato. E eu almejava isso. Então falei, eu vou ser um metalúrgico. Muito orgulho de tudo que meu pai conquistou através da indústria. Mas eu não tinha muito porque eu me espelhava ali naquele momento. E aí dentro da escola, conheci o Trovão, né? Rodrigo Trovão. Claro. E aí eu jogava bola ali no futebol. Ele é um colega ou um professor? Colega. Eu jogava bola ali, mas como eu era bolsista, eu não podia trabalhar, porque eu tinha que jogar durante o dia na escola para poder competir. Faltar os treinos. Então, à noite eu estudava. E aí chegou um momento que a gente tinha aqui 17 anos, falei, e agora, o que eu faço? Continuo o futebol? Precisando do dinheiro, a idade já? Continuo no futebol ou mudo? Né? E aí eu falei assim, não dá, as contas chegou, meus pais naquela época estavam separados. Ter o seu próprio dinheiro, né? Ter o seu próprio dinheiro. Meus pais estavam separados, meu pai morava já em outro município, minha mãe tinha ali, às vezes um saldo positivo, às vezes um saldo negativo. Claro. E aí eu falei assim, eu preciso de um emprego. Claro. E foi lá que o meu amigo falou, vem trabalhar na empresa do meu pai. Sim, o Rodrigo Trovão. Rodrigo Trovão. E lá tinha alguns amigos que a gente conversava muito ali. E aí você vê que mudou. Hoje, eu tenho uma profissão, graças a eu ter saído dali para ir para office boy.
Sim. Ah, tá. Porque eu comecei de um office boy numa corretora de seguros. De plano de Lá do saúde. pai do Rodrigo Trovão. Do pai do Rodrigo. Entendi. E fiquei por lá com mais de 8 anos trabalhando com eles. Ganhou então, bastante experiência. Ganhei uma bagagem, um know-how muito grande. Então você vê como que é um passo numa escola pública, Sim. um esporte. Sim. Eu só falando agora aqui de uma Claro. maratona, né? Que eu fiquei sabendo que você correu aí só um pouquinho, né? Bem pouquinho. Coisa pouca. Mas é isso. Aproveitando o gancho aqui que o Guilherme acabou de fazer sobre a maratona, a gente está ouvindo a história de superação dele. Ontem eu corri a maratona SP City, de 42 quilômetros. Eu estou com 50 anos de idade, nunca corri na minha vida, e há 40 dias comecei a correr, e aqui está a medalha. Há 40 dias comecei a correr, por influência do meu filho, ele insistiu tanto que eu, com vergonha, fui correr com ele 5 quilômetros, quase morri ali ao redor de casa, e a partir daí comecei a correr sozinho, e fui aumentando. Depois me conectei com o Douglas, e ele começou a ser o meu treinador, e ontem, depois de 40 dias apenas, completei a SP City, 42 quilômetros. Mas é isso aí, uma história de superação, né? Sim, sim. A mais. Mas vem cá, o Gilberto, e aí? Mas a corretora de seguros que você ficou uns 8 anos. Uns 8 Mas anos. eu já vi os outros podcasts também que você participou, a respeito de chegar a ser vendedor no semáforo. Como foi essa experiência? Como você chegou até essa profissão, esse período? Sim, sim. Nós trabalhamos por um período grande, aí, 7 anos nessa corretora, e aí acabamos por alguns motivos se desligando. Claro. Então, vamos ousar, vamos empreender. Isso. Né? Começo de casamento. Sim. E aí, aquela vida que às vezes é uma montanha-russa. Uns né? 25 anos de idade? Um pouco menos. Claro. Aquela montanha-russa que às vezes desceu aqui de uma forma que a gente não esperava. Sim. E aí minha pequenininha tinha acabado de nascer. E aí o mundo virou de ponta cabeça. Claro. O mundo virou de ponta cabeça. Charles, até me emociona muito, né? Porque foram anos difíceis, né? Que ajudou a forjar o homem que nós somos hoje. Com certeza. E aí, a minha esposa, ela trabalhava, ela sempre foi concursada, ela trabalhou no concursada, mas no momento da vida dela, ela briga comigo, que ela fala assim, o servidor público que não tem empréstimo consignado é mentira. Mas naquela época ali, mais empréstimos do que salário. Exatamente. E aí ela recebia muito pouco ali, e nós não conseguimos manter o básico. Claro. O básico. E eu tenho para mim que, assim, eu não tenho receio de trabalhar, eu tenho vergonha de roubar, mas trabalhar não. Então, qualquer serviço. Então, nesse momento, eu virei e falei, Jéssica, o que a gente pode fazer? Queimou geladeira, queimou televisão, com um bebê de 1 aninho, sim. um menino de 6, 7 aninhos. Então, você imagina, 2 cômodos, sem TV, sem geladeira, e ganhando menos de um salário mínimo por mês, que é o salário dela. Sim. E eu desempregado. Então eu peguei e falei assim, ela tem um dom, você vê que o meu porte físico, né? Ela tem o dom da cozinha, né? Claro. Falei, já, faz pão de mel que eu vou vender. Ela, não vai dar, faz pão de mel que eu vou vender. Aí ela fez, com o dinheiro que a gente tinha contadinho, 12 pão de mel, Charles. Peguei esses 12 pão de mel, saí. Andei mais de 6 km. Farol, mercado, nada. Aí chorei na rua, falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas eu não posso levar pra ela, porque a única renda da nossa casa era dela. Claro. E ela ainda, mesmo assim, ela pegou o dinheiro dela, fez um pão de mel ali. Minha mãe era viva na época, passei na casa da minha mãe e falei assim, mãe, guarda na geladeira esses 10 pão de mel, que eu tinha vendido só um. Tava com 9 pão de mel, eu falei, guarda esses 9 pão de mel, que amanhã eu vou conseguir vender esses 10. Aí fui pra casa. Nega, vendi tudo, mas amanhã eu vou receber. Aí ela, opa, vou fazer mais. Eu falei, faz mais 10 que eu vou vender amanhã mais 10. E ela se empolgou, ela fez os 10, aí eu cheguei ali, botei o joelho no chão. A fé. Falei, Papai do Céu, me ajuda aí, porque tá difícil. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí saí, fui na casa da minha mãe, peguei os pão de mel, com mais uns 19 pão de mel, bati na primeira casa. A pessoa falou,
Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo, tô vendendo pão de mel. Assim, quanto você tem aí? Eu falei, tenho 19. Ela falou assim, peraí. Demorou um tempo, ela comprou 19. Na primeira casa, Charles. E aí eu peguei e falei, nossa, meu Deus do céu. E aí Que legal. ela começou a fazer esse pão de mel, fazer marmitinha, a gente ia vendendo farol, vendia na rua, vendia no comércio. E assim foi. E aí foi. E aí teve um momento, mas ainda tava dificuldade ainda. É só um gancho aqui. Agora eu fiquei curioso. Acredito que você também que está assistindo ficou curioso pelo seguinte: você tinha uma experiência de trabalhar dentro de escritório. Não era assim uma venda direta da mesma maneira que vender de porta em porta, né? Sim. Vender no semáforo. Era uma experiência diferente, né? Talvez até vendas também, mas um outro tipo de produto, né? Como foi? Como que você pegou essas artimanhas, né? Porque a venda direta de rua é um mistério, é um segredo, né? Tem pessoas que tentam e não conseguem. Tem outros que têm um feeling e vai embora. Como foi essa sua adaptação? Eu falo que essa adaptação foi é uma palavrinha. Necessidade. Perfeito. A necessidade, e aí vai entrar onde encaixa essa palavra necessidade, não liga esse olho marejar, porque mexe comigo muito, né? Rapaz, A minha filhinha era pequenininha. Sim, Nessa sim. brincadeira, ela já tava batendo quase os 3 aninhos, e a gente ia ali dando muito em ponta de faca. Claro. Eu achava que eu tinha amigos naquela época, eu achava. Sim. E aí, em um determinado momento, Charles, a criança fica com febre, né? Porque quer comer coisa diferente. Essa fase. E ela falava, eu quero PZZ, que era pizza. Sim. E eu não tinha condição de dar pizza pra ela. É. E aí eu achava que tinha um amigo tinha uma pizzaria. Eu falei, cadê o telefone? Liguei pro amigo, falei assim, pô, tem como vender a palavrinha antigamente, fiado, né? Exatamente. Vamos lá, não tá na caderninha, eu vou pagar, mas é porque ela tá com febre e tal, mas eu vou pagar pra você. E eu sempre comprei pizza lá com ele. Gilberto, não me leva a mal, mas eu não vou te dar. Aí eu peguei e olhei pra minha esposa assim e falei assim, nunca mais ela vai pedir algo e a gente não vai ter condição de dar. Ainda mais relacionado à comida. Exato. E ali foi a virada de chave. Fui trabalhar no telemarketing. Que eu falei, vou trabalhar no telemarketing. Sim. Trabalhei em 2 telemarketing. Saía de um e ia a pé pro outro. Isso. E chegava ano novo, tava no telemarketing, meia-noite. Saía pegando um ônibus, voltando pra casa na meia-noite. E ela testemunha viva de tudo isso que aconteceu. E aí a gente começou a trabalhar no telemarketing, falou, vamos tirar uma SUSEP para virar corretor de seguro. E ela, Gilberto, era sempre motivado. Gilberto, vai fazer a SUSEP. Vai tirar a SUSEP para você abrir sua própria corretora. E fui trabalhar em telemarketing, mas foi nessa brincadeira, foi uns 2 aninhos, 3 aninhos, trabalhando em telemarketing, 2 telemarketing, saía de um, ia pro outro, aí chegava no aniversário, não é vergonha pra ninguém, ia lá, conversar com o supervisor, falou, mano, eu tenho aniversário da minha filha, tem como me folgar de um, eu faço banco de hora. E aí foi uma mudança de chave aí que, graças a Deus e graças à estrutura que eu tenho hoje, quando eu falo estrutura, não é uma estrutura financeira. Sim. É uma esposa e 2 filhos que eu vou falar pra você. Não tem tempo ruim pra nenhum dos 3. Rapaz, a união, né, solidifica o relacionamento, né, da família para enfrentar qualquer situação. Né? Sim. A gente, todas as pessoas, todas as famílias que passam assim por situações, por necessidade, e quando a gente conta a história depois de algum tempo, é que a gente vem entender a importância de ter passado por esses processos para o relacionamento ficar ainda mais forte, né? Para que a família fique ainda mais forte pelas outras situações maiores que vão passar, né, no futuro. Mas me fala aí, ô Gilberto, e aí, você ficou quanto tempo nessa venda direta, nessa venda de porta em porta? Nesses improvisos. Isso, como foi o próximo degrau? E aí? Eu fiquei assim, desse porta a porta, eu fiquei quase 12 meses, quase um ano. Sim. Até eu migrar pro telemarketing. Então eu fiquei uns 12 meses ali, era uma trufa, era uma marmitinha, aquelas marmitinhas com torta. Tem até um amigo que tá acompanhando, o Gevaí, que ele vendia comigo, ele falou, vamos lá, a gente vai vender pros amigos. Era trufa, aí depois minha esposa começou a fazer, vamos fazer uns hot dog para vender, mini hot dog. Ficou mais ou menos 12 meses. Só com isso. Depois a gente foi pro telemarketing. Claro. E continuamos com isso, vendendo telemarketing.
Sim. Levava no potinho as trufas, levava marmita no Telemarte. Isso. E foi arrastando, foi uns 3, 4 anos ali. E aí, quando virou, lógico, né, foi pro Telemarte, porque lógico que você tinha uma renda fixa. Isso. Né, e aí Pra você garantir. começamos a planejar o próximo passo. Sim, Então a gente teve que tirar muitas vezes o pé do acelerador. Isso. Porque ou você comprava uma fralda. Isso. Aí eu comprava. Então, graças a Deus, quando teve migramos pro Telemarte. Enquanto isso, a gente tinha essa renda, aí começamos a planejar ter a nossa empresa. Exato. A planejar empreender em outros segmentos. Exato. E automaticamente, lembra lá, a servidora pública, ela foi quitando. Exato. E aí foi melhorando o rendimento dela. Exato. Então, aquela frase que eu falei no começo que ela usa, é o tempo ao tempo. Sim. Né? Então a gente foi amadurecendo. Lógico que nesse caminho nós tivemos alguns precalços muito grandes relacionados à saúde na família. Sim. Que isso abalou. Mas a fase que a gente migrou foi quando começamos no Telemarte. E aí tinha um rendimento, como era 2 Telemarte. Então vamos dizer, 2 salários mínimos. Com mais o rendimento dela, já começamos a tirar vamos dizer assim, desafogar um pouco, respirar, né? Ver um pouco de luz, né? O amadurecimento, eu penso isso, que o amadurecimento do casal é proporcional ao amadurecimento de cada um, né? Os ciclos da idade, a gente vai amadurecendo, o casal vai amadurecendo, a gente vai tendo mais essa visão profissional, né? A gente vai vendo as oportunidades, entendendo como que funciona o mercado, como que é socialmente, financeiramente a sociedade, a gente vai começando a se situar e a entender mais, e a gente vai começando a ampliar mais a nossa visão, né, para empreender. E no caso foi isso que aconteceu. E o que é magnífico, que eu comecei aqui, eu pensava que eu tinha amigos. Aqueles amigos que eu pensava, logicamente, que não me ajudou nesse momento, foi um específico. Claro. Mas em contrapartida, apareceu tantos outros, que você falou assim, nossa, que nem aqui, tá acompanhando aqui, ó, Amanda Thomas, é minha prima. Perfeito. Melhores bolos e doces da Jéssica. Ela colocou aqui no comentário. Nossa, que então, legal. Assim, Dezinho, um amigo próximo que, assim, sempre... Tudo que a gente inventava, o Fabão, tá aqui também acompanhando, tudo que a gente inventava, eles falavam assim, não, manda um aqui pra mim. Ó, manda 2 aqui pra mim. Ó, vou comprar. Ó, faz o aniversário aqui, traz as pão de mel. Isso. Exato. Então, assim, hoje minha esposa, ela ainda faz algumas coisas, porque agora é por hobby. Isso. Só faz uma maçã do amor, ela faz por hobby. Sim. Mas é algo que pra nós significa muito. Isso. Então você vê, apareceu muitas outras pessoas que valorizavam, não o que nós estávamos vendendo, na verdade era essa, mas a nossa amizade. Com certeza. O nosso ser, a nossa luz. Então, graças a Deus, graças às pessoas boas que Deus colocou em nossas vidas, ó, pra você ter ideia, Charles, a minha esposa conheceu uma pessoa que ela não está mais nesse plano. Claro. Dona Cida. Eu não tinha condição, ou eu olhava minha filha, ou eu trabalhava, porque ela estudava meio período. Sim. Ela virou pra minha esposa e falou assim, por que você não põe sua filha na escolinha? Minha esposa, eu não tenho dinheiro. Ela falou, leva lá que eu pago. Nossa, que maravilha. E trabalhava com minha esposa, eu pago 1 ano pra você até você normalizar. Você vê como, sabe essa mudança de faixa? Não foi o Gilberto sozinho, nem a Jéssica. Teve pessoas importantes ali que acreditaram na gente, acreditaram que nós éramos seres bons, pessoas que não queriam maldade do próximo. É a Dona Cida. E ela foi lá e nos ajudou sem pedir nada em troca. Quem planta o bem, não tem como colher, né? Outra coisa. Quem planta o bem, vai colher o bem. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Já é um ditado bem popular. Sim. E quem planta o amor, a justiça, vai colher também. Né? Joga o machado nas águas, que em tempo propício, né? O acharás. Então, é Deus agindo na vida de todos, né? Dentro de toda a história. Mas me fala aí, tô gostando. Você realmente... eu sou muito emotivo, sabe? Eu valorizo muito essas histórias de superação. Também no dia que eu chegar a minha vez aqui de contar a minha história, se preparem. Mas me fala aí, Gilberto, e aí? E os próximos degraus, como é que foi? Como foi surgindo, abrindo portas para você ir crescendo ainda mais? Sim. E aí, nessa transição, por muito tempo, Charles, por ser um periférico, claro, negro, sem condição financeira, de origem, eu me achei por muito tempo que eu não era digno de ir no restaurante e gastar R$200. Sim. Que se Sofia, você ia num lugar para comer, você falava assim, não.
A primeira vez, ó, pra você ter ideia, o nível que a gente teve Claro. que buscar uma evolução. Eu comi a primeira vez sushi com minha esposa, que eu não achava digno de ir num restaurante japonês. Sim, entendo. Então, entendo. assim, foi um trabalho muito intenso de... Eu não vou falar a palavra desconstruir, foi construção. Daquele Gilberto que hoje está aqui, conversando com o Charles, que dialoga, explica. Eu tinha vergonha de falar para 2 pessoas. Sim. O adolescente entra na idade do adulto jovem. Nós temos, né, os nossos bloqueios, os nossos fantasmas, porque a gente não teve, talvez o seu caso, como o meu também, na nossa infância, a gente não teve um mentor, né, aquele cara que nos forma como orador, Sim. aquela segurança, e por todas essas dificuldades financeiras, abate, né, a nossa autoestima. Então, até reconstruir, demora anos e anos e anos, né, para você encontrar as pessoas certas e entrar no estado de flow para que você cresça, não é Sim. verdade? E aí, o universo, quando nós damos o primeiro passo, né? O universo, ele dá o segundo passo por nós. Exatamente. E nessa trajetória, né? Graças a Deus, eu tenho a minha esposa, que está me acompanhando aqui. Um abraço para você, Jéssica. Eu tenho hoje, minha mãe não está nesse plano, mas eu tenho minha sogra, que é como se fosse uma mãe. Para mim, ela está acompanhando aqui também, a Sônia. Então, assim... E aí, por isso que nessa mudança, nós entramos em algumas organizações, Sim. que isso nos ajudou muito. E aí, nessas mudanças de formação da pessoa que sou hoje... Em qual? Eu entrei para a maçonaria. 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 Isso Fantástico, há 10 muito anos bom. atrás, mais de 10 anos atrás. E aí me ajudou a formar, lógico, com toda dificuldade, me ajudou. Conheci valorosos irmãos. Alguém que você conheceu, você Sim. foi fazendo No curso da amizade? SUSEP. Ah, sim. A SUSEP é uma... A SUSEP é uma superintendência de seguros privados, que ela regulamenta seguros privados. Seguro, plano de saúde, perfeito. ela regulamenta. A saúde não, seguro-saúde é a ANS, né? Ah, tá. A SUSEP regula todos os ramos de seguro, né? Perfeito. E aí o plano de saúde é um, seguro-saúde é a SUSEP. Claro. Então, no curso lá dentro, você conheceu... Para você poder vender, você tem que ter essa SUSEP. Sim, É, entendi. tem muitos vendedores, mas para você Entendi. ser um corretor de seguro, com uma empresa, você Isso. obrigatoriamente tem que ter o curso da SUSEP. Como cresce para ser corretor imobiliário. Exatamente. Você Ok. tem que fazer um curso lá. E lá eu conheci uma pessoa ao longo desse período. E aí recebi o convite para participar da ordem. Perfeito. Eu demorei mais de um ano para responder se eu queria ou não, porque até então, lembra aquela parte que eu falava que eu me achava que eu não poderia Sim. participar de muitas coisas? Exato. Era uma das coisas que eu nunca me interessei. E hoje, graças a Deus, depois de mais de 10 anos, sou apaixonado por essa ordem. Claro, né? claro. E aí, através dela, conheci valorosos irmãos que nessa questão de oratória, Isso. a oratória, no meu ponto de vista, é extremamente ligado com a parte emocional. Totalmente. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. E aí, graças a isso, a gente começou a formar uma parte social para retribuir para a sociedade o quanto de bom ela me deu. Muito e quando ela bom. me deu, assim, quando o Glauco, que eu tinha uma ótima afinidade, me convida para cá, Isso. universo trabalhando. E é a nossa obrigação, como cidadão de bem e honesto, retribuir de uma forma para o universo. Excelente, Gilberto. Então, pegando aí o gancho que você falou que você entrou para a maçonaria há mais ou menos uns 10 anos, fala para o público, ô Gilberto, a maçonaria, porque existe um misticismo, né? Existem umas lendas, né, a respeito da maçonaria. A maçonaria fez tão bem para você e para sua família. Quais os seus pilares que você aprendeu, que você cresceu como ser humano dentro da maçonaria? A importância dela para a sociedade brasileira. Eu acho que assim, um dos principais pilares, lógico, que é bem mais abrangente do que eu posso mencionar aqui, mas um dos pilares que para mim foi muito significativo foi a questão moral e ética. Né? Perfeito. Porque são valores, Charles, isso eu falo com propriedade, porque nós vivemos hoje Gilberto Reis vive também no cenário político, né? Então são valores que não são valorizados e nem enaltecidos. Perfeito. Né? Que valores morais e valores éticos, né? Isso que nós falamos no ambiente familiar, no ambiente profissional, é tudo por poder ou é tudo pelo dinheiro? Sim. Mas não é. Sim. Tem que ser, né? Eu tenho que ter valores, eu tenho que ter uma moral, eu tenho que ter uma ética. Sim. E dentro da instituição no qual eu faço parte, que é a Perfeito. ordem, eu sempre prego isso, né? A transparência, a honestidade e, logicamente, a família. Sim. Né? Se eu não conseguir ser fiel, ser moral e ser ético com os meus, serei com quem?
E eu uso uma frase muito, que eu falo isso muito em casa, isso eu falo muito nas rodas de conversas, isso na hora, eu falo que assim, existe muitos políticos maçom, mas poucos e muito pouco maçom político. Claro. Aí você fala, por quê? Porque senão não estaria como está hoje. É verdade. Simples. A filosofia é magnífica, simples. Por isso que nosso incômodo de entrar na política. Sim. E aí quando você fala assim, mas nessa vivência, o exemplo, eu perdi minha mãe. Claro. Eu perdi minha mãe. E você vai ver o gancho daqui da ordem. Eu perdi minha mãe. Minha mãe, ela não tinha condição de ter o plano de saúde, sofreu na fila do SUS, sofreu muito. Claro. E infelizmente veio ao óbito, nós sofremos toda a família. E quando foi no ML, viraram pra mim, porque a gente fazia autópsia, né? Viraram pra mim e falaram assim, você tem que aguardar amanhã à tarde pra liberar o corpo. Eu falei, mas ela faleceu agora à tarde, 24 horas pra liberar o corpo. E aí, graças a um irmão que eu não sabia que era irmão, ele se apresentou e graças a Deus ele foi lá pessoalmente, fez, não pulou na fila de ninguém, Claro. porque chegou a ordem que tava lá, mas como Alto Tietê, só tinha um médico ali, ele ia chegar, então ele só ia começar a fazer as autópsias meio-dia. Sim. Mas isso foi à noite. Então ele mexeu ali, conseguiu fazer com que o médico chegasse antes e liberar um monte de coisa. Mas isso não deveria ser natural? O normal. Ele precisaria lá brigar, porque o cara falou, Exato. porque o cara tinha alçada pra brigar. Isso. Você vê como que é aquilo que eu falei? Exatamente. Muitos políticos mas poucos que maçons que são políticos. São políticos. Sim. E aí gerou um incômodo tão forte pra nós, ambiente familiar, falou, precisamos fazer algo. Claro. Eu uso uma frase muito, já que tocou na ordem, quando você pega em 1830, mais ou menos, Claro. eu falo isso abertamente, com muita propriedade também, nós tínhamos dentro da ordem 2 tipos de elite. Sim. A elite estratégica e a elite convencional. Sim. E aí eu te faço uma pergunta, Charles. Hoje, nós temos essas 2 elites? É uma reflexão. É, uma reflexão. Porque a elite estratégica, ela define os passos da nossa sociedade, mas pro bem. Sim. E a elite convencional tá bom do jeito que tá. Sim. Então nós temos que incomodar. Mas olha, interessante, então, saber também do viés político, né? Essa visão política se acendeu, né? Essa chama acendeu no seu coração. E atualmente, politicamente, como que você está situado? Você já tem um partido? Lá em Guarulhos você está atuante? É candidato a algum cargo? Como que está hoje, Gilberto? Charles, só vou retroceder um pouquinho na nossa conversa aqui sim. para agradecer muito, não posso falar de maçonaria e não agradecer a uma casa que eu estou lá há 6 anos, que é a Loja Maçônica Estrela de Guarulhos e a Loja Maçônica Cavaleiro da Justiça e Liberdade. Então essas 2 casas é onde a gente fomenta ali em Guarulhos um trabalho social muito forte e filantrópico muito forte. Então eu tenho que agradecer e agradeço através desses nomes todo o grupo que ali está. E agradecendo também o Grande Oriente São Paulo, hoje completa 103 anos de ordem, a primeira maçonaria paulista, potência. Perfeito. O Grande Oriente São Paulo. Então assim, dentro dessa, voltando agora na sua pergunta, lembra que você falou aqui que nós não tínhamos apoio, alguém mentor? Eu vou fazer isso na política. Foi uma condição nossa, em casa, no grupo de amigos, não ter padrinho político. Exatamente. Porque nós não queremos ter o telhado de vidro. Exatamente. Nós queremos questionar o que tem que ser questionado e enaltecer o que tem que ser enaltecido. Sim. E aí nós lutamos um pouco, e aí vem o pedido de alguns irmãos, o pedido da esposa, o pedido de amigos, para que a gente viesse como candidato a vereador. Sim. Relutamos, e aí recebi um convite para a União Brasil. Claro. Né? E aí fomos para a União Brasil, e aí veio uma proposta para a gente ser pré-candidato a vereador para o município de Guarulhos. Hoje nós estamos como pré-candidato a vereador pela União Brasil em Guarulhos. Muito bom, muito bom. Então é a primeira vez. Primeira vez. Nós já trabalhamos na política. Isso. Não trabalhamos na política, trabalhamos pela política em Guarulhos, na candidatura do meu sogro, que ele é o candidato, mas assim, eu fui mais um apoio para a gente viver em 2016.
Em 2020, nós apoiamos um candidato, que foi o José Augusto Pinheiro. Claro. Ele é membro da Academia de Letra Guarulhense, ele é mestre de oratória. Ele, depois eu vou ter a oportunidade de passar o contato para você. Ele é um mestre sensacional, inclusive ele tem uma associação, né? Tem uma associação que se chama Ágape, Associação Gerando Aprendizes Eternos. Nós teremos uma palestra com o José Augusto Pinheiro. O tema será oratória e inteligência emocional. Para que tenha uma palestra... Já tem a data definida? Só está esperando... A gente vai fazer essa palestra depois da eleição, para não vincular nada com cunho eleitoral. Essa palestra aí será depois da eleição. Faça a questão de passar por mão, vai ser lá ali perto da Vila Augusta. Claro. Né? E tem um know-how imenso. Por quê? A gente quer trazer aquilo, contribuir para a sociedade. Sim. Então, assim, nós viemos hoje, nós estamos como um pré-candidato, nós estamos trabalhando em Guarulhos, forte, tem um grupo forte, então nós decidimos ser candidato. Aí, lógico, vem as pessoas apoiar, Gilberto apoia. Eu apoio só por um único motivo, ideologia, não por interesse. Sim. E aí, mas está na hora de você oferecer o seu nome. Claro. E nós oferecemos, agora estamos esperando homologar para ser candidato. Hoje nós estamos com um pré-candidato. Sim. É a partir de que data que começa a... Nós estamos numa fase agora de convenções, né? Convenções partidárias. Né? A nossa convenção partidária já esteve o convite a todos. Será no próximo dia 4, nossa convenção partidária. 4/8 agora. 4/8. Mas a partir do dia 16/8 começa a campanha eleitoral. Até o dia 6. Serão 45 dias de campanha. Entendi. Apenas 45 dias. Muito rápido, né? Vai ser muito intenso, né? Sim. Mas olha, como que você se identifica... O Gilberto, assim, o que é hoje no Brasil muito polarizado, né? Essa questão de extrema esquerda, centro, esquerdo, centro, direita e extrema direita. É uma maquiagem tão grande, uma maquiagem para a gente tentar se esconder por trás disso. Como você se define? Tá, eu me defino assim, mas antes de definir, eu vou devolver para você uma perguntinha básica. Existe duas coisinhas, vou falar. Primeiro, existe certo, mais ou menos certo, errado, mais ou menos errado? Não certo ou errado? Existe trave é gol? Não. Então é gol ou fora? Né? Então, assim, o Gilberto hoje, ele tá no partido de centro-direita, é a nossa realidade hoje. Claro. União Brasil é de centro-direita. Perfeito. Mas eu me defino honesto e transparente. Excelente definição. Eu me defino isso. Hoje nós estamos no partido de centro-direita. Isso. Então estamos lá a bandeira que nós vamos representar. Claro. Tal, e me defino como uma pessoa honesta, transparente e simples. E é o que a sociedade precisa, não é verdade, Gilberto? Honestidade e transparência, apenas isso. Sim. Né? Que as famílias possam viver usufruindo do que elas produzem. Sim. É simples. Mas é que você falou uma palavra que é tão maquiado, né? Isso. A gente brinca que deveria ter eleição todo ano. Porque assim, eu falo isso porque todo ano começa a eleição, tem um movimento gigantesco, ou no município, quando é eleição municipal, ou estadual, quando é estadual, ou quando é federal, nível federal. Claro. Então deveria ter do ano, porque aí todo ano tem movimento. Exato. Tem movimento, que aí vamos fazer acontecer. Exato. Tem uma pessoa que comentou aqui, só para não perder aqui, tá, Charles? Claro. Mencionou da ordem paramaçônica Demolei e Arco-Íris. Eu esqueci de mencionar que a minha filha... Explica para a sociedade, então, aproveitando esse gancho, o que é Demolei? O que é essa ordem Demolei? Meu filho, ele é Demolei. Ele é da ordem para filhos de maçom e apadrinhados de maçom. De jovens de 12 anos a 21. Perfeito. Eles fazem filantropia, evolução intelectual, oratória, onde são só homens. Meninos de 11 a 21, se eu não me engano, claro. 12, acho que é de 12 a 21. E Arco-Íris, onde a minha filha também faz parte, as meninas de 11 a 21 anos, e é onde sim elas fazem filantropia, elas evoluem intelectualmente, elas buscam aperfeiçoamento, o trabalho coletivo,
Então, assim, os dois estão no caminho. É porque se eu não deixar passar aqui, depois eles me batem em casa, tá? Eles falaram, pai, vocês não falaram lá da ordem, né? Então você vê como que é? É um trabalho de formação. Sim. Que, assim, nós devemos também pegar, lógico, dentro do nosso universo, e aí voltando agora pra política, quando a gente fala de uma escola. A gente fala de uma escola, Charles, essa oportunidade que os meus filhos têm não é aberta só pra filho de maçom. Sim. Se ele conhecer uma amiguinha lá e quiser fazer parte, pode fazer parte. A gente conversa para ela poder fazer parte, ter essa oportunidade. Mas nós temos que estender dentro de uma escola municipal. Preparando os jovens para o futuro. Para o futuro. Para o futuro. A parte intelectual, a oratória que é ligada ao lado emocional, é muito importante. O Demolê acabou de me corrigir aqui, ó. De 12 a 21, pai. Meu filho. De 12 a 21. Então, assim, se você pega para um nível municipal, que hoje tá o boom, que hoje é municipal, uma eleição, vamos falar na esfera Guarulhos, nós deveríamos ter um nível evoluído da metodologia de ensino, trazer uma parte cultural, trazer um teatro, porque nós temos que trabalhar com as ferramentas que tem no município. Claro. Tá falando aqui da ordem, mas tem ferramentas dentro do município que não tem para utilizar dentro de uma cadeia municipal. Sim, o teatro faz o quê? Oratória. Exato. Ajuda na socialização. O centro cultural, né? O centro cultural de cada cidade, de cada bairro, né? Se for bem gerido, né? Se tiver bons gestores honestos e transparentes, isso, né? Farão um trabalho que vai ter resultado positivo na sociedade, né? E não ficar criando panelinhas, né? Que é o que a gente vê muito hoje. Ô Gilberto, interessante. Eu nunca gostei de um termo, o termo, por exemplo, corrupto. Porque assim, reflitam bem, pessoal. O pobre, se ele roubar alguma coisa, ele é chamado de ladrão. O político, se ele rouba, ele é chamado de corrupto. Interessante. O político não pode ser chamado de ladrão, não, é corrupto. E o pobre é ladrão. Né? A pessoa... aí a gente já mostra o que precisa ser mudado dentro da política. Na verdade, o chamado crime do colarinho branco. É o quê, o crime do colarinho branco? É roubo. É roubo. Né? Ah, não, ele está sendo acusado de corrupção. Ele está sendo acusado de roubar. Né? Então, aí, imagine, isso é só um fiozinho puxado aí. Imagine tantos anos que precisa ter de mudança dentro de uma geração. Sim. Né, para se mudar a política do Brasil. O Brasil é um país tão rico, tão grande, de tantas riquezas, mas tão mal administrado, né, por políticos, né, com má intenção. Mas, Gilberto, a gente já está caminhando aqui para... Nós temos 4 minutos para o encerramento do programa de hoje, do episódio de hoje. Use a palavra. Deixe a sua mensagem para o município de Guarulhos, né, como pré-candidato. Né, qual é a sua visão, sua intenção, o que você quer fazer no seu município? Sim. Charles e todos os munícipes de Guarulhos, nós vivemos eras de mudanças. Boas, outras não tão boas. Quem vai definir isso, Charles, será o cidadão através da urna. Exato. É um trabalho árduo que devemos, não só o Gilberto, mas todos que pensam diferente se comprometer. Em Guarulhos, no caso, são 34 vereadores. Nós tivemos mais de 120 mil eleitores que não foram até a urna e não manifestaram o direito de escolha. Você vê o tamanho. Então, assim, nós precisamos sim acreditar que é possível mudar. É possível fazer uma políticas públicas para o cidadão. O que não podemos é aceitar a manipulação. Graças a espaços como o do alto impacto, nós temos a oportunidade da informação chegar para todos. Claro. Então devemos sim levantar e fazer um movimento de mudança positiva. Porque não é aceitável o tamanho do Brasil, o tamanho de Guarulhos, passar o que passa. Nós devemos sim cobrar de quem nos representa, realmente nos representar. E quando eu falo como pré-candidato, é porque eu me acho apto a exercer um cargo, não por vaidade, mas sim por se me achar apto em representar você. Porque, igual vocês, eu também me incomodei. Sim. Então nós precisamos se incomodar e dar a cara a tapa. Isso. Então, assim, não é fácil.
mas devemos unir, não dividir. Claro. Então, eu acredito que é possível mudança. Estaremos abertos a sugestões, a opiniões. A partir do dia 16 de agosto, nós temos as nossas propostas. Lógico que não dá para falar aqui que a gente se estende muito, Claro, passou uma hora claro. que voou. Nossa. Mas estamos abertos nas redes sociais. Qualquer sugestão Sim. será aceita para que a gente possa dialogar como deve ser. Com Perfeito. direita, com esquerda, mas que seja cidadão de bem. Sim, honesto e transparente. Honesto e E transparente. como o Gilberto falou, só no município de Guarulhos, mais de 100 mil Mais de 100 mil, não, assim, foram foram, e voltaram branco ou nulo. isso, e a mais de 170 mil não manifestaram, porque teve os que não foram. E sim, sim. Então, você que vota, você que está em idade, né, de votar, vote. Né? Não vote nulo, branco, e regularize seu título de eleitor. Quantas pessoas que eu converso falam que é de outro estado, eu só justifico, faz 15 anos que eu só justifico. R$2, é R$3, mas não é só isso. É tudo do mesmo jeito, política é tudo igual. Então é isso, pessoal. Quero agradecer ao Gilberto Reis por ter aceito o nosso convite. Um abraço, Glauco Werneck, nosso irmãozão. E quero agradecer também ao pessoal aqui do estúdio. Gratidão pela vida de vocês. Estamos juntos. E é isso aí, pessoal. O Alto Impacto Podcast está encerrando mais um episódio. E o próximo entrevistado, convidado, pode ser você, que tem um legado, uma história, uma experiência de vida impactante para a minha vida e para a vida de todos. Valeu, pessoal. Gratidão a todos. Valeu. Tchau, tchau.